Olá, eu sou o Mário e hoje estou aqui nestes jardins magníficos do restaurante em Carne Viva na cidade do Porto. Boa tarde, Dr. Mário Lima. Olá, Elsa, boa tarde. O Dr. Mário Lima é responsável por uma empresa que é Mind Grow Hipnose Clinical Life Coaching. e vamos falar sobre a hipnoterapia e a hipnose clínica. Por isso, primeira pergunta, para desmistificar o conceito, eu gostava de saber qual o conceito de hipnoterapia ou hipnose clínica. Pode-se dizer que o conceito de hipnoterapia ou hipnose clínica na realidade consiste na aplicação da hipnose num contexto terapêutico, ou seja, fazer terapia utilizando a hipnose. Para isso, é importante também falarmos um pouco mais a fundo sobre aquilo que é a hipnose. A hipnose, no fundo, é o ato de levar alguém a um estado hipnótico, onde se propicia uma ligação humana de uma qualidade diferente. Quando alguém está em hipnose, a ligação com a pessoa que está a fazer o processo de hipnose, pode-se dizer que existem condições de uma ligação energética, quase como uma espécie de um rapport que se forma. Nesse mesmo rapport existem condições ideais para que possam vingar novas ideias, novas sugestões ou até resolver problemas de foro emocional. Diria que a hipnose, de facto, é uma ferramenta fantástica para podermos ajudar a resolver problemas emocionais ou de foro psicológico. Muitas vezes a questão que nos peço para nos esclarecer é o que é concretamente o estado hipnótico. O estado hipnótico, na realidade, é um estado que propicia, então, como falamos há pouco, essa ligação energética. E, na realidade, é um estado observável. Hoje em dia, a ciência já tem feito muitas investigações acerca do fenómeno e não se chegou a uma definição concreta acerca daquilo que é a hipnose ou como é que a hipnose funciona no interior do nosso cérebro. Mas podemos dizer que se observam alguns fenómenos. Quando alguém está em hipnose, poderemos reparar em movimentos involuntários, podemos reparar em ruborização, piscar dos olhos, uma respiração diferente, um ritmo, um padrão de respiração diferente. Mas na realidade sabemos hoje em dia que a hipnose não é sono, é um estado que fica a algures entre a vigília e o sono. Também não é um estado de relaxamento, portanto a hipnose pode acontecer inclusivamente em situações em que a pessoa está num estado de alguma excitação ou até de alguma dinâmica em termos emocionais. Diria que é um estado observável, e que quem tiver a experiência correta para conseguir identificar poderá então utilizar esse mesmo estado para fazer mudanças e ajudar pessoas a ultrapassarem problemas. Sendo certo que há quem defina a hipnose como um estado da mente, um estado emocional, outras teorias falam em abordagens diferentes, mas na realidade penso que aquilo que é importante é identificar esse mesmo fenómeno e no futuro com certeza a ciência irá trazer novas ideias e novas definições mais basilares em factos científicos. Dr. Mário, vamos descrever para desmistificar aquela ideia que a hipnose pode alterar o subconsciente de uma pessoa de forma não recuperável, descrever o que acontece numa sessão. Podemos então dizer que numa sessão de hipnose, basicamente, podemos considerar 5 fases distintas. A primeira fase é a fase que, naturalmente, as pessoas, quando pensam em procurar um terapeuta na área da hipnose, muitas pessoas têm preocupações acerca de o que é que se vai passar, podem sentir alguns receios, algumas inseguranças, e, naturalmente, a primeira fase é uma fase muito importante. É a fase onde nós vamos ouvir o paciente, vamos escutar atentamente o seu problema, e é muito importante que a pessoa sinta a segurança necessária antes de avançar nesse mesmo processo hipnótico. Naturalmente, é uma fase fundamental, nós chamamos esta fase a anamnese, recolha de dados, e, portanto, criar as condições para que a pessoa se sinta absolutamente segura e em confiança com o terapeuta. Digamos que são as bases para que possa avançar todo o processo terapêutico. Uma segunda fase é a fase da indução hipnótica, ou seja, é a fase em que o terapeuta irá, junto do paciente, promover as condições para que se gere o estado hipnótico. Portanto, é um conjunto de técnicas baseadas na experiência e capacidades do terapeuta para levar a pessoa a esse estado. E essa fase finaliza-se quando a pessoa, de facto, está ancorada no transe hipnótico, onde existem as condições necessárias para que se possa avançar para a terceira fase. Quanto à terceira fase propriamente dita, esta é a fase da intervenção, ou seja, é a fase onde o terapeuta vai utilizar toda uma panóplia de técnicas que permitem fazer a mudança que aquele paciente pretende. Muitas vezes poderemos utilizar aqui técnicas como a regressão, podemos utilizar técnicas como pontos ao futuro, progressões, insights, podemos utilizar a aprendizagem consciente, enfim, um conjunto de técnicas que poderão levar a que essas mudanças aconteçam. Depois, uma quarta fase consiste na reorientação, no fundo, no despertar da pessoa do estado de transe, ou seja, é
nesta fase em que vamos retirar novamente a pessoa do estado hipnótico e reorientar a atenção e a consciência da pessoa para o estado de vigília do dia-a-dia, para que quando ela possa sair da sessão esteja perfeitamente desperta e capaz de fazer-se todas as suas tarefas com normalidade, como por exemplo pegar no seu carro e guiar de uma forma segura até casa. Não podemos de facto descurar esta fase porque é criticamente importante. Por último, após o despertar do processo de transe, é importante recolher a opinião e eventualmente tirar algum feedback da sessão, portanto uma espécie de uma pequena recolha de informação que permite perceber como é que o paciente vivenciou o processo e, nomeadamente, preparar o trabalho seguinte em função daquilo que aconteceu. E depois de cada sessão, como atua a nível da nossa personalidade, mente, a hipnoterapia em relação aos nossos hábitos, à rotina, aos padrões comportamentais e a patologias? Essencialmente, a forma como a hipnose atua na nossa mente e na nossa estrutura comportamental poderá também estar um bocadinho relacionada com a técnica que for utilizada. Por exemplo, se utilizarmos técnicas mais de natureza catártica, quando falamos em técnicas de natureza catártica, estamos a falar de provocar catarses, somatizações, podem ser indicadas para pessoas que tenham alguma tensão emocional acumulada por algum problema que possa ter existido na vida da pessoa. Diria que aí, a um nível neuronal, se quisermos falar dessa maneira, poderemos estar a descarregar alguma energia que terá ficado acumulada em alguma rede neuronal e, portanto, aí estaremos a fazer uma libertação energética de alguma energia acumulada em alguma zona da mente da pessoa. Se, por outro lado, trabalharmos com técnicas que se baseiam em aprendizagem subconsciente, portanto, aqui poderá ser um pouco diferente, uma vez que este tipo de técnicas baseiam-se na ideia que o nosso cérebro é constituído de células normais e se nós pensarmos aquilo que nós somos como pessoas, a forma como nos comportamos, a forma como temos as nossas rotinas, os nossos pensamentos, a nossa forma de estar, é o resultado de todas essas ligações neuronais que foram acontecendo na nossa vida, desde que nascemos até os dias de hoje. E quando nós trabalhamos com aprendizagem inconsciente, estamos, no fundo, a procurar que haja novas conexões neuronais. No fundo, utilizar toda essa disponibilidade neuronal que existe, que nunca foi trabalhada em termos de novas ligações, e propiciar, portanto, no fundo, o desenvolvimento de novos comportamentos, novas maneiras de estar e, sobretudo, soluções mais eficazes, uma vez que eu fundamentalmente acredito que muitas vezes os nossos problemas, se não forem de facto causados por problemas neurológicos, e estamos a falar de danos cerebrais no cérebro, se não forem isso, muitas vezes são causados por padrões ineficazes, por aprendizados, por simplesmente são ineficazes e não nos permitem lidar com dificuldades ou situações que possam acontecer na nossa vida. E quanto às patologias, em quais das patologias que pode atuar? Que a hipnose pode atuar. Basicamente é importante realmente fazer uma separação entre aquilo que são situações de foro neurológico e coisas que são de foro emocional ou psicológico. Se estivermos a falar em algo do foro neurológico, pois aqui neste caso a hipnose provavelmente não irá produzir resultados significativos, uma vez que aqui estamos a falar de pessoas que possam ter realmente danos na estrutura cerebral. Mas a boa notícia é que estes são casos mais residuais. Estamos a falar das pessoas com esquizofrenias, com psicoses realmente avançadas. Portanto, esses casos, obviamente, produzem-se por situações mais cerebrais. Mas, efetivamente, no restante dos casos, quando estamos a falar de situações, problemas emocionais ou problemas psicológicos ou comportamentais, digamos que a hipnose pode lidar de uma forma muito interessante com a maior parte dessas patologias. Estamos a falar dos ataques de pânico, das depressões, das fobias, perturbações obsessivas compulsivas, o deixar de fumar com a hipnose. Enfim, diria que não existem propriamente luto, por exemplo, situações de luto, perdas. Portanto, diria que existe sempre uma possibilidade muito interessante com a utilização da hipnose. Não quero, naturalmente, dizer que a hipnose é a cura para todos os males, porque não existe nenhuma técnica, nenhuma situação que resolva todos os casos, mas diria que sim, que muitas situações podem, de facto, encontrar significativas melhorias com a utilização da hipnose. Agora, quais as diferenças entre, falávamos ainda há bocadinho das terapias ditas convencionais e as realizadas na base da hipnose clínica? Muito bem. Eu diria que a diferença, do meu ponto de vista, é o foco da atenção. Se nós pensarmos na medicina convencional, eu diria que o foco da atenção reside essencialmente sobre o problema, sobre aquela questão residual que está a acontecer. Por exemplo, se nós pensarmos numa pessoa que possa estar a passar por um processo de uma depressão, por exemplo,
Eu diria que a medicina convencional vai encontrar naturalmente no cérebro da pessoa desequilíbrios químicos. E é sobre esses desequilíbrios químicos que vai atuar, ou seja, o foco da atenção está nos desequilíbrios e na forma de os corrigir. Naturalmente, é utilizada a medicação para conseguir uma espécie de um equilíbrio químico que permita à pessoa tornar-se funcional. Com este tipo de terapias, como a hipnose, o foco é precisamente o oposto, ou seja, estamos a focar-nos na prevenção e na criação de soluções que podem durar uma vida inteira. Naturalmente, quando trabalhamos com hipnose, vamos estar a proporcionar novas mudanças, na criação de novos comportamentos, e com isso podemos exatamente prevenir e reforçar, portanto, no fundo, reforçar as estruturas cognitivas da pessoa para prevenir que esses mesmos problemas ou situações aconteçam. Diria que esta é uma solução muito mais duradoura, uma solução que pode fazer mudanças que podem durar uma vida inteira e tornar as pessoas muito mais felizes nesse aspecto. Para quem estiver a ver neste vídeo e perceba bem a questão, pode-se dizer que a hipnose vai ao fundo e à causa da doença ou da modificação do seu comportamento, é isso? Exatamente, porque se nós pensarmos realmente naquilo que acontece em termos de um desequilíbrio químico, se alguém está de facto numa fase de depressão, há com certeza desequilíbrios químicos no cérebro. Mas eu diria que se por um lado é perfeitamente aceitável que a pessoa recorra a um especialista, como um psiquiatra, para fazer uma medicação temporária, para que possa ali ter uma pequena ajuda para se equilibrar, isso é com certeza muito desejável e aceitável, mas naturalmente não poderemos com certeza substituir uma situação de uma terapia à base de medicamentos para encontrar a solução ou aquilo que de facto causou aquele mesmo comportamento. Portanto, eu diria que aquilo que pode provocar realmente uma mudança duradoura é fazer os insights, a mudança de comportamentos e, acima de tudo, libertar todas aquelas tensões emocionais que estavam a causar aquela situação. E isso sim pode prevenir, obviamente, o reaparecimento das situações e, para além disso, obviamente, o cérebro irá restabelecer o seu equilíbrio químico e a pessoa irá funcionar naturalmente. Portanto, eu discordo completamente da ideia de que, por exemplo, uma depressão é uma doença que se apanha, que se tem, que não se consegue livrar dela. Eu discordo completamente disso. Em que áreas comportamentais ou clínica orienta o seu tratamento? Especialmente na Mindgrow, portanto, nós estamos muito segmentados em duas áreas, três podemos dizer, mas a terceira estamos a falar essencialmente da área da formação e da preparação de novos terapeutas. Mas eu diria que de facto, por um lado, a Mindgrow trabalha essencialmente com a hipnose clínica, justamente para a resolução dos problemas que as pessoas trazem até nós, que os nossos pacientes, clientes trazem até nós. Portanto, digamos que quando encontramos alguém com um problema já estabelecido, a primeira coisa que temos que fazer é que essa pessoa resolva e encontre rapidamente um estado de um equilíbrio, um estado de felicidade, um estado de tranquilidade desejável. Portanto, fazemos isso, podemos dizer que é a parte onde procuramos resolver o problema que a pessoa nos traz. Por outro lado, trabalhamos também muito aquilo que é o coaching, daí a ideia do life coaching, porque também acreditamos que muitas vezes, para que uma mudança seja absolutamente duradoura na vida de alguém, é importante realmente quase puxar um bocadinho o filme atrás e ir até à origem das coisas. Vou dar um exemplo muito simples. Imagine que alguém vem até nós com uma depressão, por exemplo. E essa depressão tem de ser curada. É de facto o primeiro ponto que temos que fazer. Agora vamos imaginar que essa situação, por exemplo, foi causada por uma situação relacional, por exemplo, desgosto amoroso ou algo que tenha corrido menos bem na vida da pessoa. Às vezes é importante começar a descodificar o que é que aconteceu, qual foi o posicionamento que a pessoa tinha perante os relacionamentos, quais são as crenças que a pessoa tem, e muitas vezes é importante fazer um trabalho também de coaching para, no fundo, abrir novas perspectivas, permitir que aquela pessoa possa ter um leque de ideias mais completo sobre aquela área e, eventualmente, repensar a sua abordagem, por exemplo, à área dos relacionamentos, para que, obviamente, essa situação não volte a acontecer. Ou seja, não chega às vezes a resolver o problema, temos que também procurar dar ferramentas para que a pessoa possa fazer um desenvolvimento pessoal e tenha uma vida, de forma muito mais feliz. Vamos explicar o que é o coaching? Basicamente, a forma como nós fazemos o coaching aqui no Mindgrow, portanto, não é aquele formato de coaching mais clássico, aquele formato em que um coach segue umas determinadas metodologias, que naturalmente isso tem a sua aplicação. O coaching que nós fazemos é um coaching também baseado na forma da hipnose, em abrir novas ideias na pessoa, portanto, e com isso eu diria que é um coaching mais flexível, um coaching mais do dia a dia, mais natural, muitas vezes com um diálogo que parece um diálogo de facto natural, mas que de alguma maneira procura levar a pessoa a fazer
insights e fazer abrir novas perspectivas. Portanto, eu diria que é um coaching um bocadinho baseado na nossa experiência da hipnose e por isso eu diria que se torna mais eficaz. O coaching, basicamente, é ensinar as pessoas a reviver, aprender a viver, não é? Sim, embora naturalmente nós acreditamos que as pessoas têm ferramentas para esse crescimento e na nossa ideia não seria tanto considerarmos como propriamente uma autoridade ou um professor na vida da pessoa, mas sim, se quiser considerar de uma determinada maneira um conselheiro, talvez, alguém que ajude, que apoie, um orientador, sim, diria que é adequado. Em média, mesmo sabendo que cada pessoa é uma pessoa, e o tipo de patologia, quanto tempo demora um tratamento? Sim, é um facto que cada caso é um caso e que naturalmente cada situação precisa de uma avaliação cuidada prévia, que no fundo acontece durante aquela parte da anamnese. Mas diria que em termos médios um tratamento com a hipnose dura cerca de 6 sessões. É claro que há situações que ficam resolvidas muito mais rapidamente e também é verdade que existem outras situações que demoram significativamente mais, mas em termos médios poderemos estar a falar de 6 sessões. Se a periodicidade das sessões é algo que as pessoas muitas vezes também perguntam, se a periodicidade, eu digo sempre o mesmo, ou seja, cada vez que uma pessoa faz uma sessão de hipnose, aquilo não se destrói com o tempo, ou seja, cada sessão adiciona valor. Portanto, muitas vezes quando a pessoa pode ter os recursos e as possibilidades de fazer mais rapidamente, poderá eventualmente atingir os seus objetivos com mais mobilidade. Em outros casos, poderá-se estender um bocadinho mais no tempo. Por exemplo, se a pessoa decidir fazer sessões semanais e tiver essa possibilidade, se calhar 6 sessões correspondem mais ou menos a 6 semanas, um mês e meio, que digamos que é um timing muito interessante para ultrapassar a maior parte das situações. Quer tipificar que tipo de situações é que demoram mais, menos? Sim. Eu diria que é uma questão bastante interessante. Eu diria que não poderemos, do meu ponto de vista, standardizar as patologias. Dou-lhe um exemplo muito simples. Se me perguntar se uma perturbação obsessiva compulsiva é muito mais complexa de resolução... Há uma depressão, há uma fobia? Acontece tudo, sou franco. Ou seja, há situações de pessoas que carregavam uma depressão há 15 anos e com uma sessão o assunto ficou resolvido. Também é verdade que há outras situações de pessoas que carregavam uma depressão complexa e foram precisas 10 sessões. Portanto, eu diria que está mais relacionado com o trabalho em equipa que se constrói. Eu diria que parte do nosso papel enquanto especialistas de hipnose é conseguir que esse caminho seja percorrido em conjunto. E às vezes vamos conseguir quase que, perdão uma expressão, dar a mão ao consulente e às vezes vamos caminhar lentamente, em alguns casos, noutros vamos correr e se calhar noutros vamos ter que puxar ligeiramente a pessoa que está um pouco a dar passos para trás. Portanto, eu diria que a rapidez depende mais deste processo do que propriamente da patologia. Embora é um facto que uma situação, por exemplo, como uma fobia simples, se for uma fobia simples e não generalizada, uma fobia simples, muitas vezes uma sessão é suficiente para resolver uma fobia de um elevador, uma fobia de um animal selvagem, ou o que quer que seja. Portanto, agora naturalmente outras patologias... O ataque de pânico é mais generalizado, é mais complicado. Se for um ataque de pânico mais generalizado, muito enraizado há muitos anos, por exemplo, há situações que a pessoa pode ter tido um ataque de pânico que está a acontecer há 2, 3 semanas na vida da pessoa, é uma coisa. Se a pessoa tiver ataques de pânico, como já aconteceu, tratar situações dessas com 30 anos, vai demorar mais tempo, naturalmente, porque existe um enraizamento maior na pessoa. Para desmistificar o conceito em que o estado de hipnose as pessoas se comportam tipo zombie, explique-nos como é que a hipnose é tão inofensiva que até pode ser feito na rua. Muito bem. De facto, a hipnose é um estado perfeitamente natural. Há muitas pessoas que associam a hipnose a uma ciência do oculto, a bruxarias, a mitos, mas completamente de facto ajudar a desmistificar tudo isso. Eu costumo dizer, eu sou apenas um homem, não tenho qualquer superpoder, apenas é só uma experiência vasta de trabalhar com muitas pessoas. Portanto, a hipnose é um fenómeno natural, é um fenómeno que pode acontecer de uma forma espontânea. Todos nós, muitas vezes durante o dia, temos momentos em que entramos numa espécie de hipnose, ou eventualmente um transe espontâneo, e é muito curioso, de facto, às vezes por uma forma de demonstração, de podermos explicar às pessoas que esse fenómeno é algo natural. É muito interessante fazer experiências como já tive a oportunidade de fazer de street hypnosis,
onde por simplesmente abordarmos alguém na rua e pedimos naturalmente o consentimento e a autorização para passar por um processo hipnótico, e a hipnose pode acontecer instantaneamente, numa questão de segundos, e é de facto um processo muito interessante. As pessoas normalmente são receptivas e vivenciam-se portanto, situações muito curiosas e que permitem de facto desmistificar e perceber que a hipnose pode ser uma grande ajuda na vida de alguém, uma ferramenta para nos tornar mais felizes, e não tem nada a ver com ciências do oculto, bruxarias ou até fazer das pessoas gato-sapato, como se costuma dizer, e se realmente somos felizes. Há quem diga que o estado de hipnose nós passamos por ele todos os dias, quando estamos a ler um livro, concentrados, a ver um filme, é verdade? Pode? Sim, é verdade aquilo que diz. Portanto, naturalmente, quando nós estamos, por vezes, altamente focados, como disse, a ler um livro, a ver um filme, podemos entrar num estado. Eu diria que depois aqui existem algumas diferenças de opinião entre os especialistas. Eu vou, obviamente, aproximar-me um bocadinho da ideia que defendo. Eu acredito que para podermos chamar hipnose vai sempre ser necessário duas pessoas. Ou seja, porque é um facto que nós entramos em estados de facto muito idênticos à hipnose, de uma forma espontânea, quando vemos um filme, quando estamos de facto tão focados no filme que de repente alguém nos toca no ombro e nós quase que nos assustamos com aquilo. É de facto um estado ligeiramente hipnótico, leve, é certo, e portanto acontece com espontaneidade. Embora eu acredite que para haver de facto uma hipnose vai ser preciso alguém estar lá durante esse processo para poder, digamos, fazer um trabalho com essa hipnose. Portanto, eu faço um pouco a distinção entre entrar em hipnose e aquilo que são os transes espontâneos, que é aquilo justamente que está a dizer e que acontece muitas vezes a cada 90 minutos entramos em processos espontâneos. Quem não é a pessoa que já lhe aconteceu pegar no seu carro e vir do trabalho para casa e quando dá conta diz-nos o que é que eu vim a fazer, por onde é que eu vim, que eu nem sequer me consigo lembrar. Isso obviamente é um estado ligeiramente hipnótico, um estado de transe. Vamos para esclarecer, voltar um bocadinho atrás, porque na entrevista, e para quem nos esteve a ouvir e não percebeu, uma palavra que ainda há bocado frisou, que faz parte do tratamento, que tem a ver com inside. Pode-nos explicar o que é isso? Muito bem. Quando nós estamos a trabalhar portanto, com uma pessoa num processo clínico, muitas vezes o grande objetivo é que hajam mudanças. Às vezes, na linguagem corrente, costumamos dizer um clique que faz toda a mudança. E todos nós já passamos por essa situação. Às vezes, um clique pode acontecer do nada. Às vezes estamos, por simplesmente de férias, mais tranquilos e mais relaxados, fora dos programas de trabalho. Estamos a fazer uma excursão turística e, de repente, olhamos para algo que nos desperta a atenção e, naquele momento, temos um clique e dizemos assim: agora percebi algum aspecto da minha vida de uma maneira diferente, agora compreendo aquilo que eu andava a pensar durante muito tempo e não compreendia. Nós chamamos esses momentos insights, ou seja, momentos em que, de facto, a pessoa às vezes diz: agora compreendi, agora percebo, agora isto faz-me sentido. E, obviamente, que em qualquer processo terapêutico isso é muito importante. Todos nós já tivemos a experiência de querer aconselhar, às vezes vemos um amigo nosso que chega à nossa beira e está a queixar-se de alguma situação, algum problema, e nós às vezes até tentamos ajudar e procuramos lhe dizer aquilo que nós temos certeza absoluta que pode funcionar relativamente ao problema que essa pessoa tem, mas por muito que se insista, que se diga, a pessoa olha para nós e diz: não, mas não pode funcionar, eu já tentei tudo, eu já vi tudo. Digamos que essa pessoa não fez um insight. Quando de repente dizemos algo, às vezes até pode ser acidental ou espontâneo, e de repente a pessoa olha para nós e diz: agora faz-me sentido, sim, realmente isso pode funcionar. Isso sim é um momento de insight, é um momento muito importante em termos terapêuticos de acontecer. Em relação à área que orienta os seus tratamentos, não é só, tem a ver com também tratamentos, padrões comportamentais que as pessoas têm nas relações, no dia-a-dia, e também há esse tratamento. Quer explicar como é que funciona? Eu sei que funciona em partes, como é que faz? Mas exclusivamente, portanto, na área dos relacionamentos? Dos relacionamentos, da área que mais trabalha, tirando agora só padrões comportamentais do nosso dia-a-dia, sem ter a ver com a área patológica. Muito bem. De facto, uma das coisas que eu pude observar na minha carreira clínica e terapêutica foi que uma elevada percentagem dos casos que resultam em problemas emocionais derivam justamente de situações relacionais, da área dos relacionamentos. Podemos falar de uma forma genérica em relacionamentos sociais, relacionamentos familiares, ou até relacionamentos afetivos e amorosos, onde muitas vezes aqui é o grande foco de incidência dos problemas. Isso acontece numa porcentagem muito elevada. Foi daí que
que, digamos, de alguma maneira, desde há alguns anos para cá, fui desenvolvendo um trabalho muito específico de coaching, que visa essencialmente a parte do coaching dos relacionamentos, ou seja, ajudar as pessoas a repensarem a área afetiva, emocional, a área amorosa, porque muitas vezes eu acredito que nós somos preparados, em termos de educação, para as ciências exatas, que somos preparados para a vida através da nossa educação escolar e académica, mas ao mesmo tempo no que toca às questões mais sentimentais. Às vezes as nossas referências são meramente o que ouvimos dizer, meramente alguns ditados e algumas coisas que se calhar trazemos dos filmes ou daquilo que vemos, mas que muitas vezes não são muito bem aquilo que a realidade representa. E parece-me que falar um pouco mais a fundo sobre esta área, ajudar as pessoas a repensarem os seus comportamentos, a forma como lidam com o contexto afetivo, pode ser uma chave muito interessante para que as pessoas possam ter vidas mais felizes, mais animadas. O homem é um animal de convívio, por isso muitas vezes o procuram por causa de relacionamentos amorosos, por causa Sem dúvida. Queria falar um bocadinho sobre isso? Sim. Especificamente, posso falar um pouco ainda mais em detalhe sobre essa situação. De facto, se para algumas pessoas este coaching de relacionamentos está apenas foca-se apenas em realmente abrir algumas perspectivas para que a pessoa possa viver mais em harmonia com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa, muitas vezes algumas pessoas apenas precisam de algumas perspectivas ligeiras que permitem desde logo uma aproximação de ideais entre homem e mulher para que as coisas funcionem de forma mais em harmonia. Noutros casos, também é verdade que chegam muitas vezes até nós pessoas com situações bastante mais complexas, nomeadamente já trabalhei com homens, já trabalhei com mulheres também, que manifestamente de tudo tentaram no seu leque de soluções e não conseguiram de forma alguma encontrar simplesmente companhia afetiva, portanto uma namorada, e que vivem numa enorme escuridão, numa enorme solidão, que é verdadeiramente um sofrimento incalculável, e procuraram no sentido de encontrar novas estratégias, novas formas de subirem a sua autoconfiança, a sua maneira de comunicar, para poderem de alguma forma tornar-se um pouco mais apelativos, mais charmosos, se é que se pode colocar as coisas dessa forma. Mais permissivos, se calhar, obviamente não serem tão rígidos, tão inflexíveis. Não fazer a forma e querer. Claro que sim, porque muitas vezes nós vivemos um pouco padronizados, achamos que se calhar a ideia que muitas vezes temos é que um homem para ir ao encontro daquilo que seriam os desejos, os agrados de uma mulher se deveria comportar de uma determinada maneira, e o contrário também, que uma mulher de facto para ir ao encontro daquilo que entende que um homem gostaria ou que queria dela, muitas vezes fazem-se aqui alguns atos padronizados, mecanizados, e que muitas vezes não correspondem de forma alguma àquilo que acontece no dia a dia, e algumas pessoas de facto têm dificuldade em conseguir vislumbrar isso. E é muito importante, para mim especialmente é muito gratificante ajudar algumas pessoas, que eu já fiz no passado, a encontrarem um companheiro e serem felizes. É algo que efetivamente me dá muito prazer. Pela sua experiência, ainda há muito quem acredita no Príncipe Encantado? Sim, há muito quem acredite no Príncipe Encantado. Eu diria que o mais importante é dizer a essas pessoas que elas têm que acreditar nelas, têm que acreditar nas suas características interiores e perceber que não existem, nós somos, cada um é único. Eu diria que as pessoas têm que gostar de nós, por aquilo que nós somos na realidade, mas isso não significa ficarmos sentados à espera que venha um príncipe encantado num helicóptero ou num cavalo branco. Pelo contrário, eu diria que acreditarmos verdadeiramente em nós e achar que os outros vão gostar de nós por aquilo que nós somos implica que nós tenhamos competências ou qualidades para poder pôr cá fora aquilo que nós somos, ou seja, para podermos partilhar com a naturalidade aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos acerca dos contextos afetivos, e muitas vezes o problema é justamente esse, a incapacidade de colocar cá fora aquilo que nós temos de bom, que é a nossa originalidade, a nossa identidade como pessoas, que quando conseguimos fazer isso com naturalidade, digamos que mostramos ao outro, seja o homem ou a mulher, aquilo que nós somos. E isso parte que muitas vezes o relacionamento aconteça numa base de frontalidade, numa transparência muito mais clara, e isso obviamente vai ajudar a que se estabeleçam bases e muitas vezes oportunidades para que esses relacionamentos se desenvolvam e progridam no sentido mais íntimo.
pode-se dizer que o segredo está em tirar a máscara. Sim, concordaria completamente com isso. Passando agora para uma pergunta mais generalizada, quais são os distúrbios comportamentais e patologias em que a hipnose clínica pode atuar? Muito bem. Eu diria que a hipnose clínica tem, de facto, um leque grande de possibilidades. Eu diria que, em termos de... Há sempre a necessidade de fazer a tal distinção entre aquilo que são perturbações neurológicas ou aquilo que são perturbações emocionais ou psicológicas. Eu diria que, obviamente, as situações neurológicas terão sempre de ter um acompanhamento a nível de medicamentos, feito por um especialista, naturalmente, na área da psiquiatria. Depois, obviamente, sei lá, uma pessoa que, por exemplo, tem uma situação de esquizofrenia, poderá depois, eventualmente, pensar na hipnose para trabalhar a aceitação da sua condição. Obviamente que poderemos ir por esse caminho. No resto das situações ditas do foro emocional, eu diria que por vezes, para nós, até é interessante aceitar alguns desafios, mesmo algumas situações de pessoas que têm algumas doenças autoimunes, inclusivamente. Portanto, pode ser também uma possível ajuda no processo, sem podermos falar naturalmente numa certeza de cura, mas pode ser uma ótima forma de criar um alívio de sintomas para pessoas que sofrem de algumas condições, de facto, patologias autoimunes. E todo aquele espectro comportamental e psicológico, as depressões, os ataques de pânico, as perturbações de ansiedade, as perturbações alimentares, obviamente, enfim, um conjunto de situações desse género. Deixar de fumar. Sim, naturalmente somos muito procurados na hipnose pela situação de deixar de fumar, ou seja, porque na realidade para muitos fumadores a ideia de deixarem de fumar é absolutamente assustadora. Há muitas pessoas que acreditam que se pensarem se querem deixar de fumar que vão disparar para níveis de ansiedade incalculáveis, outras pessoas acreditam que possam eventualmente desforrar-se na comida e com isso triplicar de peso, e isto são tudo absolutamente mitos que não correspondem minimamente à realidade. Porque é possível deixar de fumar de uma forma natural, é possível quase que fazer um reaprendizado inconsciente para que o deixar de fumar seja um ato natural e simples. E é isso que muitas pessoas fazem quando procuram a hipnose para deixar de fumar. E é um processo também muito gratificante para nós especialistas. Vamos dizer onde é que está a MindGrow e o contacto? Com certeza. Quem nos quiser procurar, portanto, deverá dirigir-se às instalações da MindGrow, que fica no Parque Itália, na Rua Júlio de Inês, número 748, terceiro andar, sala terceiro direito sul. Portanto, fica no Parque Itália, para as pessoas que... Em frente à Betúlia? Sim, exatamente, em frente à Betúlia, no edifício Parque Itália, perto da Rotunda da Boa Vista. Também, se eventualmente tiverem alguma questão, poderão naturalmente consultar antes de mais o nosso site em www.mindgrow.pt. Se desejarem entrar em contacto via e-mail connosco, poderão fazê-lo através do geral @mindgrow.pt. Ou se eventualmente quiserem um contacto telefónico mais por proximidade, poderão contactar-nos através do 926 715 766. Vamos repetir mais devagarinho o número de telefone? Muito bem. Então, para todas as pessoas que nos quiserem contactar, o nosso número de telefone é o 926 715 766. Agora queremos agradecer ao restaurante Carne Viva, não é? Sim. Antes de mais, gostaria de deixar aqui um obrigado ao restaurante Carne Viva por nos ter cedido estas maravilhosas instalações, que tem um jardim romântico absolutamente delicioso. Portanto, gostaria também de deixar um convite a todas as pessoas que querem desfrutar de um momento zen, tranquilidade, porque não passarem também aqui no restaurante Carne Viva e seguramente serão muito bem atendidos por nós fomos. Bom, com isto concluímos então a nossa entrevista. Resta-me desejar a todos as maiores felicidades e espero vê-los em breve, um dia destes.